Barbieri, queria que você falasse, claro, né, sobre o alívio que essa vitória acaba trazendo. Boa noite, primeiramente, a você, ao Léo Ortiz também, torcida, jogadores vibrando bastante. Mas, se me permite, 2 pontos da partida. O Bragantino hoje muito objetivo, principalmente no primeiro tempo, nas triangulações ofensivas, nas transições também muito rápido. E no segundo tempo, a intensidade, antes mesmo da expulsão do Luan, ela acabou caindo um pouquinho. Então, queria que você explicasse principalmente esses 2 pontos e, claro, falar do alívio que essa vitória traz. Bom, boa noite a todos. A gente tentou ajustar alguns detalhes do que a gente detectou da última partida. Um deles era conseguir tentar finalizar mais, ser mais objetivo, como você citou, tentar chegar com mais jogadores à área e tentar defender melhor. Eu acho que a parte do defender melhor foi nítida, a gente esteve sempre muito mais próximo, muito mais compacto, com muito mais coberturas e ajudas, contra uma equipe que normalmente é dominante em quase todos os jogos do adversário, pela capacidade, pela qualidade que tem. E acho que é uma vitória importante, uma vitória que nos ajuda a ter a volta da confiança, nos ajuda a respirar um pouco, mas que tem que ser um início. A gente sabe que tem condição de entregar muito mais do que a gente vinha entregando, e o papo ao final é esse, que a gente possa retomar o caminho das vitórias, não apenas da vitória. Barbieri, boa noite, prazer em ouvir mais uma vez, parabéns pelo resultado, pela vitória, até pelo adversário que vocês enfrentaram. Queria que você fizesse uma análise, Barbieri, daquilo que você vê de evolução no time, independente dos resultados nos jogos anteriores, porque contra o Goiás na Copa do Brasil, o time teve uma intensidade grande na primeira etapa, não venceu e acabou eliminado. Com o Inter também, acabou não vencendo. Comparando esses jogos, queria que você fizesse uma análise do que você viu de evolução nos jogos da equipe. E para o Léo, que visivelmente está cansado, né? A gente vê, acho que não é fácil, né, atravessar o mundo. Se fica, apesar do reconhecimento de estar na seleção brasileira, mas se fica uma frustração de repente, não entrar nem um minuto sequer para defender o Brasil nesses jogos. Bom, como eu sempre digo, para mim é um privilégio estar lá, né? Aproveitar esse tempo, me dedicando muito nos treinos, mostrando meu trabalho, independente se eu iria ter oportunidade ou não. Acho que isso parte da comissão e é totalmente entendível pela quantidade de jogadores de qualidade que a gente tem lá e pela quantidade pequena de substituições, né? Não é ilimitada, então tenho certeza que ele tem muitos jogadores que também precisam jogar. Mas eu sempre estou muito grato por estar tendo essas oportunidades lá. Lógico que o jogador quer sempre estar jogando, quer sempre ter uma oportunidade para mostrar seu trabalho no jogo, mas não fico frustrado com isso. Acho que me dá mais motivação para trabalhar cada vez mais durante os treinos lá e principalmente nos jogos aqui no clube também. Eu vou tomar a liberdade de pegar um pouquinho a pergunta dele. Acho que não é só um privilégio, é uma conquista enorme estar lá. A gente tem aí 220 milhões de pessoas, talvez mais, que gostariam de estar lá, todo brasileiro, né? E ele tem esse mérito, acho que é uma conquista incrível. Já dei os parabéns para ele antes, mas só queria reforçar isso. É um feito fantástico. Em relação aos jogos, a gente vinha tendo um domínio a maior parte dos jogos. Eu acho que contra o Corinthians foi isso, e acabou tomando um gol num erro nosso. Contra o Atlético Mineiro, a gente teve um primeiro tempo muito bom e depois, no segundo tempo, acabou recuando e cedendo mais espaços a eles. Eu acho que foi um pouco o que aconteceu contra o Inter. Contra o Goiás, eu acho que o domínio foi absoluto. E o que a gente tentou tirar de lição foi quais eram os erros que a gente estava cometendo para sofrer os gols, ainda que o adversário nem sempre tivesse um número alto de finalizações. E a gente detectou algumas situações de posicionamento, enfim, e foi o que a gente tentou ajustar nesses 2 dias. Não houve tempo para trabalhar muito essas questões no campo, então a ideia foi recuperar e mostrar no vídeo, até porque não eram coisas complicadas, eram detalhes, e eu acho que a gente conseguiu ajustar para hoje. Espero que a gente consiga manter para os próximos jogos, e volto a dizer que a gente consiga conseguir ainda imprimir a nossa identidade ofensiva, melhorar sempre, mas defensivamente também ser cada vez melhor. Boa noite, Barbieri, Ortiz, parabéns pela vitória de hoje. Minha primeira pergunta vai ser para o Ortiz.
Desde 1996, o Flamengo não ganha do Bragantino ao longo da história. Qual que foi a maior dificuldade, na sua visão, que o Flamengo teve durante esses 90 minutos? E a pergunta para o Barbieri é sobre o desempenho da arbitragem e o critério que eles empenharam durante toda a partida, e também sobre o episódio depois do gol, do pênalti anulado do Flamengo, a questão do Gabriel com a discussão com você. Como você viu essa questão aí da atitude do Gabriel? Não, em relação ao Gabriel, coisa de jogo, eu não reclamei com ele, reclamei do quarto árbitro, não sei se ele entendeu errado, mas é coisa de jogo, normal, ele tá com os ânimos à flor da pele, eu também, acho que é coisa que passa, fica para trás. Em relação à arbitragem, é isso, ele tomou as decisões, eu não vi o lance com calma depois, não tenho como opinar, mas decisão tomada, fica o mérito da equipe de saber se defender ainda com homem a menos, de mudar a estrutura de defesa, de conseguir... de repente, os jogadores cumprirem funções que não são habituais. O Johan terminou como ponta esquerda, o Renan como lateral esquerdo, já tinha feito no Palmeiras, né? Mas enfim, acho que é mérito da dedicação e do compromisso deles. A maior dificuldade, né? Estou meio lento hoje. Acho que a maior dificuldade no primeiro tempo foi a marcação alta e a intensidade que a gente colocou dentro do jogo, não só defensivamente, marcando de perto, como também colocando ritmo com a bola, criando oportunidades, algumas não tão claras, mas acho que a gente teve um volume grande assim no ataque. No segundo tempo, realmente, a gente acabou baixando um pouco o bloco, marcando um pouquinho mais embaixo, mas eu acredito que a intensidade na marcação ela não mudou. O que mudou é que a gente não estava marcando tanto em cima, acho que por um pouco de cansaço também, depois por conta da expulsão do Luan. Então, acho que o que fez a diferença para que a gente conseguisse incomodar eles foi essa marcação sempre em cima, tirando os espaços, porque a gente sabe que jogador de qualidade gosta de ter o espaço para jogar, gosta de ter o espaço para achar um passe, então acho que a gente se manteve muito bem defensivamente, tanto num bloco alto como num bloco baixo, tendo intensidade na marcação. Boa noite, Barbieri. Boa noite, Ortiz. A primeira pergunta foi para os dois. Muitos esportistas, não só jogadores de futebol, dizem que às vezes as derrotas explicam mais do que as vitórias, né? Vocês passaram um período ruim. Eu queria saber o que esse período ensinou para vocês de questões táticas, técnicas, mentais, para poder voltar melhor agora, poder vencer e poder retomar o caminho que vocês conseguiram antes, né? E também queria saber sobre a bola parada. O último gol que vocês tinham marcado de bola parada foi contra o Vélez, ainda na Libertadores, e como foi esse período aí para até voltar a marcar, a importância disso? Não, eu acho que são muitos pontos. Eu falei anteriormente uma questão mental muito forte. A gente já debateu isso internamente. Eu sei que vocês também sempre debateram aí nos programas aí. A gente acabou, por diversas razões, perdendo um pouquinho o foco e deixando de se preparar mentalmente como a gente deveria e como a gente poderia, né? É claro que nunca é um fator isolado que explica muita coisa, mas eu acho que esse foi o principal e a gente vinha se cobrando muito nesse sentido. Eu acho que as coisas não aconteceram da noite para o dia e também não vão virar a página da noite para o dia. Eu acho que é uma retomada, eu acho que isso já vem acontecendo nos últimos jogos. A diferença é que o resultado veio hoje, isso é importante, isso traz confiança, traz alívio, melhora o ambiente, mas a gente tem uma caminhada difícil pela frente ainda, para retomar o caminho das vitórias. Do ponto de vista tático, como eu falei, era tentar não permitir que o adversário tivesse situações claras de gol. A gente estava tomando gols em situações em que o adversário estava se encontrando em situação muito privilegiada para finalizar, né? E a incidência desses lances sempre apresenta uma eficiência maior. Então, a ideia foi que a gente pudesse fechar alguns espaços principais e, se tivesse que oferecer para eles alguma coisa, que fossem finalizações de zona onde a eficiência é menor, onde o goleiro consegue ter uma atuação maior. Foram, acho que, os principais pontos que a gente tentou ajustar nesses últimos dias e semanas. Boa noite, Barbieri. Boa noite, Léo. Pergunta para o Léo Ortiz hoje. Léo, você estava na seleção, não pôde atuar aí nos últimos jogos, né? Como é que foi para você acompanhar esse momento que o clube estava vivendo aqui, conciliando, né, com um momento importante para você na sua carreira pessoal, né? Difícil acompanhar por conta do fuso também, porque 12 horas era complicado em alguns momentos e tinha a questão do descanso, mas pude acompanhar a maioria dos jogos.
Fiquei muito triste pelos resultados que estavam acontecendo, mas falando com alguns jogadores também, para que mantivesse a cabeça erguida, mantivesse o trabalho, porque, como eu falei, logo após a desclassificação lá no Uruguai, que para mudar o rumo, para voltar aos trilhos, o que precisava era trabalho. E trabalho se faz no dia a dia, se faz durante os treinos, durante os jogos. Então, acho que isso que eu pude entrar em contato com alguns e manter isso, e a partir do momento que eu voltei também, ainda não deu tempo de conversar com todos assim, sobre isso, mas tenho certeza hoje, já só de chegar aqui antes do jogo e ver o clima que estava, de querer buscar uma melhora, de querer buscar reverter essa situação que estava complicada, né, que agora a gente tem a cabeça de que vai melhorar. Foi muito bom, acho que a gente está no caminho certo, que é trabalhar no dia a dia, tampar os ouvidos e trabalhar e focar nos nossos treinos, nos nossos jogos. Boa noite, Barbieri. Boa noite, Léo. Vou fazer uma pergunta para você, Léo, ainda sobre seleção brasileira. Qual atalho você acha mais curto para a Copa do Mundo? Ser titular absoluto de um clube da Série A ou, eventualmente, um jogador de clube europeu? Às vezes, nem sendo titular. É uma decisão difícil. Não posso te falar isso porque nunca joguei lá fora para ter essa leitura também. Sei o quanto é importante, porque é um nível maior, né? A gente sabe que disputar uma Champions League, um campeonato dos principais clubes europeus, das principais ligas europeias, é importante para o jogador, até para que cresça cada vez mais, amadureça. Mas eu estou muito tranquilo, estou muito feliz aqui. Não à toa eu fiz todo esse esforço para jogar hoje, porque realmente é um prazer sempre estar aqui jogando por esse clube, jogando com amigos que eu tenho aqui. Então, eu não estou pensando muito nisso agora, é uma janela que vem agora, então vou esperar as coisas acontecerem, decidir o que é melhor para mim, o que é melhor também para o clube, né? Que eu sempre ressaltei isso em todas as propostas que chegaram esse ano. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. A partir do momento que chegar algo realmente concreto, a gente vai colocar na mesa e sentar e ver o que é melhor para a minha carreira também. Boa noite, Barbieri, Ortiz. Queria que vocês dois falassem um pouquinho do clima que estava aqui hoje, a torcida que veio em peso para apoiar o Bragantino. E, Barbieri, queria que você falasse também sobre a partida do Cleiton, que foi mais uma vez muito decisivo. Bom, antes de eu responder isso, eu queria deixar claro para vocês o esforço que o Léo fez para estar aqui, para jogar. Ele chegou pouquíssimas horas antes do jogo. Era dúvida, a gente conversou, ele se colocou à disposição. No intervalo a gente conversou e não sabia se ele ia conseguir terminar o jogo, isso é importante. E aí, por circunstâncias do jogo, a gente também não conseguiu tirar ele e conseguiu fazer as coisas. E eu estou falando isso para que o torcedor também saiba, né? Porque às vezes tem uma ideia equivocada de comportamento, de atitude, de compromisso, de quanto de entrega tem. E ele foi de uma entrega absoluta, sempre fez questão de ajudar, não à toa ele é capitão e referência desse time. Então, eu estou muito feliz, muito grato de ter um jogador e uma pessoa como ele no grupo, e eu acho que todos nós, como grupo, estamos agradecidos pelo esforço que ele fez. Para nós é muito importante sempre a presença deles. Em relação à pergunta, Cleiton. Acho que o Cleiton fez mais uma ótima partida. É um jogador que vem amadurecendo muito. Vou voltar na questão de como as coisas mudam, né? Eu lembro que quando eu cheguei, o Cleiton estava sendo muito contestado, a gente chegou a trocar, porque ele ainda é jovem, e sempre existe um processo de amadurecimento, de crescimento, e o processo sempre ele é individual, né? Não adianta a gente achar que as pessoas vão evoluir no mesmo tempo ou na mesma dinâmica sempre, e eu vejo ele hoje como um jogador extremamente mais maduro do que quando eu cheguei, mais seguro, que passa confiança e que tem tido um desempenho espetacular. Eu acredito que em pouco tempo ele pode estar acompanhando o Léo nessas convocações, é o meu desejo, espero que isso aconteça, se ele continuar crescendo dessa maneira. Posso responder da torcida? Não, aproveitar até porque eu não estava aqui nesses últimos dias e pude acompanhar um pouco das críticas e protestos que ocorreram aqui. Eu acho que
as críticas são totalmente válidas, e eu posso falar bem porque eu passei por situações como essa quando estava no Inter, e eu falo porque isso não ajuda nada dentro de campo, principalmente durante os jogos, né? Eu acho que após o jogo, se quiser vaiar, se quiser criticar, eu acho que faz parte, a torcida tem o direito, uma torcida é movida a paixão, então acho que tem esse direito. Eu peço, do fundo do meu coração, como capitão também do clube, um cara que já está aqui há alguns anos, que durante o jogo tente não vaiar, tente não criticar, porque isso realmente não agrega nada para o jogador. Eu acho que depois eles têm todo o direito de fazer isso, e eu apoio quando eles acharem que a gente não está se doando ou que não tá fazendo certo, porque, como eu disse, torcedor é passional, ele tem a visão dele, mas acho que realmente durante o jogo não agrega nada. Acho que após o jogo, as críticas e protestos sendo pacíficos, sem problema nenhum. E hoje a gente pode ver a festa que eles fizeram, e é isso que a gente precisa deles, eles precisam de nós também, que a gente corra cada vez mais dentro de campo, honre essa camisa. Então é só isso o meu pedido. Boa noite, Maurício. Boa noite, Léo. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Eu queria aproveitar a presença dos dois aqui para abordar uma questão que é até cultural no futebol brasileiro. A gente costuma abordar muito pressão sobre técnico, questão de possibilidade de demissão em fases ruins. E hoje o Bragantino encerra uma fase ruim, encerra um ciclo de 9 jogos sem vencer, com 6 derrotas e 3 empates. A gente está habituado no futebol brasileiro a ver treinadores caindo por 5 jogos sem resultados. Você, Barbieri, passou nesse momento por uma eliminação em Copa do Brasil, uma queda em Copa Libertadores sem classificação para a Sul-Americana, e segue trabalhando e segue sendo o técnico mais longevo na Série A. O Red Bull Bragantino é um exemplo do que se tem que fazer, ou é uma ilha dentro de um futebol brasileiro que não vai mudar nunca a sua cultura de demissão de técnico a todo momento em sequências ruins? E para o Léo, eu queria perguntar sobre a culpabilidade dos técnicos no futebol brasileiro. Você é um capitão, você é um cara que estuda futebol também, que eu sei. O quanto você acha que essa cultura de sempre colocar o peso de todas as derrotas nos treinadores no futebol brasileiro, ela também faz com que isso se mantenha e se propague em todos os clubes, com a exceção atualmente do Red Bull? Bom, eu acho que, e a pergunta foi muito boa, acho que os jogadores também têm que assumir um pouco as responsabilidades, né? Isso eu falei após o jogo do Nacional, acho que o Raul veio aqui após o jogo contra o Goiás também, e acho que colocou mais ou menos as mesmas palavras, assim, porque os jogadores têm responsabilidade também, a gente não pode colocar tudo na conta do treinador. Eu posso falar do que a gente vive aqui. O Maurício é um cara que trabalha muito e se dedica muito para nos dar tudo mastigado, para que venha para o jogo e faça o nosso melhor. Em alguns momentos a gente não vai conseguir fazer, e isso tem culpa nossa também, assim como ele assume a culpa em alguns momentos também, isso é justo, a gente é um grupo, e vamos sempre dividir as responsabilidades, ninguém vai carregar um fardo sozinho, né? E acho que é o que o clube vê também, esse processo, né? De quanto mais o treinador está aqui, o ambiente sendo bom como sempre foi, com ele no nosso comando. Acredito que a gente já passou por momentos muito mais difíceis, logo quando ele chegou, quando os resultados não vinham, a confiança estava lá embaixo, a gente estava na zona de rebaixamento há 14 rodadas, acho, e mesmo assim o clube acreditou nas ideias dele, e a gente deu a volta por cima, e tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima de novo, assim como começando hoje, principalmente. Então, acho que o grupo está junto com ele, sempre esteve, e a gente espera que ele se mantenha no cargo por muito tempo aqui, porque condição ele já mostrou que ele tem bastante. Eu acho que nesse momento o clube é as duas coisas, é exemplo e é uma ilha. Porque é um exemplo ainda isolado, ainda é um exemplo tímido. Eu espero que a gente possa ver muito mais exemplos como esse, porque o correto é que a avaliação seja feita em cima do trabalho, não só em cima dos resultados, né? É claro que o trabalho tem uma influência enorme no resultado, mas muitas vezes essa relação não é direta, tem uma série de outras coisas envolvidas, e a gente acaba se deixando levar e acaba muitas vezes não deixando germinar ou até matando histórias que poderiam ser muito mais bonitas se o tempo fosse respeitado. A gente sabe que o futebol
é envolto de emoção, principalmente da maneira que nós somos como cultura, né? Mas qualquer profissional em qualquer área vai enfrentar momentos de dificuldade, vai enfrentar momentos de oscilação, vai enfrentar momentos em que ele precisa olhar, refletir, de repente mudar algumas coisas. Isso faz parte do crescimento de todos nós, né? No futebol não é diferente, mas infelizmente essa pressão que se exerce e a maneira como as coisas são colocadas faz com que essa atitude, que eu acho que não é a correta, que eu acho que não contribui para o desenvolvimento dos treinadores como indivíduo, não contribui para o desenvolvimento do futebol, não contribui para o desenvolvimento dos jogadores, de assumir responsabilidade, de também crescer como indivíduos e amadurecer, enfim, eu acho que não contribui para nada. Então, volto a dizer, eu acho que hoje sim o clube é um exemplo, espero que não seja mais uma ilha. Aqui, Barbieri, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória. David Sharp, do Antenados na Jogada. E pegando carona na pergunta do colega, queria saber de você, porque você também treinou o Flamengo e você esteve mais ou menos nessa posição do Paulo Souza aí, digamos, com essa fritação toda, né? E a gente sabe que não é só da torcida, a torcida faz muita diferença, ainda mais quando é uma torcida grande, num clube grande como o Flamengo, mas a imprensa também. Eu ouvi vários comentaristas falando de você, não, porque o trabalho do Barbieri já não é mais essa coisa toda e tudo mais, e óbvio que isso acaba influenciando não só dirigentes, como também torcedores. Aí eu queria que você dissesse o seu lado no Flamengo, quando você também sofreu essa digamos, fritação, como quando você também foi fritado, e agora aqui no Bragantino também, mas bem menos, né? Até porque a diferença de torcida, claro que o peso faz diferença, né? Não, sim, tem uma diferença, eu acho que de proporção, de magnitude, muito mais a nível nacional, né? Enfim, do que sai para fora, de volume de notícias e tudo mais, pela dimensão que o Flamengo tem. Mas eu acho que tem a ver com isso, independente de quem tenha tomado a decisão na época ou não, eu sinto que saí do clube naquela ocasião tendo o respeito dos jogadores, tendo o respeito dos dirigentes, tanto é que encontrei outras vezes e a gente sempre conversou. Acho que acabou sendo uma decisão talvez mais política, por pressão, como você citou, né? Mas que acho que está dentro da resposta anterior que eu dei, né? Muito embasada nos resultados e não na qualidade do trabalho, não no que estava sendo desenvolvido. Talvez essa tenha sido uma história que terminou mais cedo do que poderia. Não consigo afirmar isso, mas a afirmação só seria possível se houvesse continuidade, né? O fato é que ela terminou e de uma maneira ou de outra também me fez estar aqui, onde eu estou muito feliz, onde eu tenho conseguido fazer coisas fantásticas com esse grupo de jogadores. Então, do meu ponto, foi isso. Foi uma porta que se fechou, outra que se abriu, mas volto a repetir, eu acho que a gente deveria, como torcedores apaixonados, como pessoas que querem melhorar o futebol brasileiro, que querem voltar a ver o futebol brasileiro ganhando, sendo campeão do mundo, fazendo a diferença, porque a qualidade ainda está aqui. A gente ainda tem muitos jogadores talentosos, a gente ainda exporta um caminhão de jogadores lá para fora. Eu acho que todos nós deveríamos, de repente, repensar e todo mundo se juntar e mudar a conduta. Eu acho que o exemplo da Alemanha foi claro até ser campeã do mundo, um projeto de 12 anos de preparação, de apostar em jovem, de entender que o resultado e fazer as coisas acontecerem para colher o fruto lá na frente. Então eu acredito, com toda sinceridade, que se o Brasil conseguisse fazer algo nesse sentido, nós voltaríamos a vencer mais vezes. Espero que a gente possa vencer no final do ano com o Tite, mas eu acho que a gente voltaria a vencer muito mais vezes, como nós já fizemos no passado. Barbieri, muito boa noite. Gil Carvalho, Superando Gigantes Esportes. Bom, eu trabalho para uma rádio do Rio, né? E no Rio, essa semana, comentaram muito de você, né? O Flamengo, muitas rádios comentaram em Barbieri, lá no Rio de Janeiro. Claro, né, que eu vim para o jogo, trabalhar, mas não poderia deixar de esperar para te fazer essa pergunta. O Flamengo entrou em contato com você? Essa é uma pergunta. E a outra é sobre o Luan Cândido, né? Excelente jogador, a sua equipe realmente está de parabéns, jogou muito bem, neutralizou todas as jogadas do Flamengo, e eu achei assim impressionante a dedicação dos jogadores da sua equipe. Meus mais sinceros parabéns, o seu time rejuvenesceu novamente. Parabéns. Bom, obrigado pelos elogios, pelo parabéns.
Não, ninguém entrou em contato comigo. Se entrassem, eu não atenderia. O Flamengo tem treinador e volto a dizer, eu estou muito feliz no clube que me acolheu, que me dá as condições. Para mim é uma honra e um privilégio ser o líder desse elenco de jogadores, pelo que eu já falei anteriormente. E é isso. Obrigado, Maurício. Obrigado, Léo. Obrigado, pessoal.